Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Muito boa noite a todos os irmãos que nos acompanham nesse momento sublime da hora do Evangelho no Lar. Gratidão por abrir as portas dos seus lares, abrir as portas dos seus corações para nos receber nesse momento. Já vamos nos envolvendo com essa energia magnífica que os nossos falangeiros vão preparando desde as primeiras horas para a nossa reunião, acerenando nossos corações, elevando nossos sentimentos e pensamentos, deixando todo e qualquer tipo de angústia, de aflição para o lado da além porta do vosso sagrado lar, e assim, plenos na certeza daquela promessa de nosso Mestre Jesus, em que Ele estaria presente em espírito, onde duas ou mais criaturas estiver reunido em seu nome, tenhamos nesse momento essa certeza e fortalecer assim os nossos laços, a nossa comunhão com o nosso Mestre e todos esses falangeiros que trabalham em sua bendita seara. Em que mais uma noite termos esse envolvimento e principalmente trazer para nossos corações plenos no amor e plenos na verdade, com esses ensinamentos, transformar a cada dia o nosso ser e melhorar, por que não, o dia daqueles que fazem parte da nossa caminhada, mesmo que seja pela nossa primeira vez estamos tendo contato com esses. Fazer a todos daquilo que nós gostaríamos que fizesse para nós. E nesse momento, irmãos, não somente, pela própria reunião, mas pedindo o apoio dos irmãos ao fazer, ao curtir esse vídeo, compartilhar com seus irmãos mais necessitados, indiferentemente se já acompanha nossos trabalhos, mas com certeza, dentro do que essa espiritualidade trabalha, dentro do que essa espiritualidade traz na abertura do nosso Evangelho Lar de hoje, um elemento a trazer uma luz nessa caminhada de algum irmão que ainda se mantém às sombras. E assim, pedimos a todos os irmãos que conectam conosco todos os domingos ao Evangelho Lar, já deixando próximo de vocês a sua Bíblia Sagrada, o seu Evangelho no Lar, o seu copo com água. Nós também deixamos a nossa peneira sagrada com as pétalas de rosas, mas enfim, que possamos viver verdadeiramente esse momento, não somente de instrução, mas principalmente de comunhão com as sagradas palavras de nosso Mestre. E para tal, eu convido os irmãos, numa prece uníssona, levar nosso Divino Mestre, hoje, na prece da sabedoria, o nosso pedido de autorização para iniciar o Evangelho no Lar, e assim, acerenando nossos sentimentos, nossos pensamentos, cadenciando nossas respirações e dizendo: Senhor, dá-me esperança para vencer minhas ilusões. Planta em meu coração a semente do amor e ajuda-me a fazer feliz o maior número de pessoas possível, para ampliar seus dias risonhos e resumir as noites tristonhas. Transforma meus rivais em companheiros, meus companheiros em amigos e meus amigos em entes queridos. Não me deixeis ser um cordeiro perante os fortes e nem um leão diante dos fracos. Dá-me o sabor de saber perdoar e afasta de mim o desejo de vingança. Senhor,
Ilumina meus olhos para que eu veja os defeitos de minha alma e venda-os, para que eu não comente os defeitos alheios. Senhor, leva de mim a tristeza e não a entregues a mais ninguém. Encha meu coração com a divina fé, para sempre louvar vosso nome, e arranca de mim o orgulho e a presunção. Deus, faze de mim um homem realmente justo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E assim, irmãos, na abertura de hoje, em Marcos, capítulo 6, versículos de 47 a versículo 51, convido os irmãos para a leitura do Evangelho. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos tinham visto e ficam aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem! Sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos. Jesus não cerra seus olhos às nossas necessidades materiais. Esse, o nosso amigo dos amigos, a esse que aceitara os pedidos do nosso Pai, acolher essa humanidade, a nos instruir, e por conhecer todas as nossas necessidades, todos os nossos vícios, e naturalmente Ele conhece todos os nossos predicados, em que jamais se distanciará de nós, e muito pelo contrário. Quando, mesmo mediante uma tormenta, como aqui representada, no mar bravio, num vento forte, seja qual a situação, seja qual cenário estejamos, Ele jamais nos abandona. E quando eu falo, Ele nos jamais abandona, é toda a humanidade. Mesmo aquele que esteja muito distante do Evangelho que Ele trouxera. Porque um dia éramos nós. E Ele teve a mesma paciência que tem com esse agora, que não vê o Evangelho como um instrumento para aprimoramento, nos acompanhara por toda a nossa evolução, e assim vencendo até que nós estejamos num degrau, num nível em que realmente estaremos vivendo e compreendendo o que realmente é amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Nosso Mestre Jesus não tinha outra denominação que não fosse. É o nosso melhor amigo. E assim, dentro desses sagrados ensinos, mesmo que nós estejamos ainda um pouco que distante de acompanhar seus passos, não percamos jamais esse direcionamento que Ele nos proporciona, seja por intermédio dos seus mensageiros, seja por intermédio dos seus sagrados ensinos, enfim. Ele nos traz por inúmeras situações a nos fortalecer e principalmente para que no nosso dia a dia relembremos, mesmo que com dificuldade ou por algum obstáculo, ou por alguma situação, nós deixemos lá dentro do nosso coração essas mensagens, mas Ele nos traz
Ele nos traz sempre elementos para ficar muito vivo isso. A lembrar que existe dentro de cada um de nós, né, uma partícula divina, sempre em evolução. Assim nós encerramos essa reunião de hoje e pedindo, né, ao nosso mestre de amor, não somente por nós, mas por todos aqueles que ainda, de alguma forma, combatem o seu evangelho, para aqueles que não enxergam a luz do seu evangelho e, naturalmente, orando por nós mesmos. Na bendita prece que Arcanjo Gabriel nos trouxera, anunciando a vinda dele, a nossa Mãe Maria. E assim, irmãos, numa prece uníssona, levar às altas esferas a prece da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e por toda a eternidade, ó Mãe. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Sintam, irmãos, sintam essa magnífica energia nos envolvendo, fortalecendo-nos mediante as nossas fraquezas, nos encorajando, principalmente, que dentro das nossas atitudes, dentro daquilo que nós viveremos, a palavra do Evangelho, ser um excelente exemplo para o nosso irmão que mais necessita. Que essa luz bendita nos sustente ao longo dessa semana. Que assim seja. E na mensagem de hoje, irmãos, dessa bendita obra, Citações Luminosas, a mensagem de hoje para a nossa semana, para a nossa vida, mas principalmente como uma luz para a nossa semana, em que traz: por que multiplicar? Porque tudo aquilo que é bom deve ser compartilhado. Tudo aquilo que nos traz alegria, nos traz amor, deve ser compartilhado. Palavras do nosso querido irmão espiritual cigano Julio del Toro. Uma iluminada e maravilhosa semana a todos os irmãos. E peço uma vez mais, num gesto de benevolência, aos irmãos que possam curtir esse vídeo. Se sentirem que tem como auxiliar um irmão em necessidade, compartilhe com esse. Façamos a nossa parte. Sejamos o poste de luz. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Um abraço, um beijo para todos os irmãos.